Olá, pessoal! Bom dia! Voltamos para o nosso horário ao meio-dia. Programa Almoçando com a Vete voltou a ser almoço e, se Deus quiser, ele volta a ser esse horário sempre, que eu gosto bastante desse horário, que sempre tem bastante gente disponível aqui e vocês podem aproveitar um pouquinho aí o intervalo da hora do almoço para aprender, para estudar, para compartilhar casos, compartilhar dúvidas, que é o que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Então, para quem ainda não me conhece, que entrou aqui há pouco tempo, acabei de ver que a gente já está com 45 mil seguidores, então tem muita gente nova aí. Eu sou a Prof. Helena e este é o programa Almoçando com a Vete. O tema de hoje é como abordar e ajudar mais os pacientes que apresentam anorexia com uma conduta de abordagem diagnóstica e conduta clínica mais adequada. Esse é o nosso tema de hoje. E antes de começarmos, eu sempre deixo claro que este programa é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Como que está o áudio aí para vocês, gente? Tudo ok no áudio? Alguém me responde aí, áudio ok? Só para eu começar aqui com vocês. Ok? A Natália Rangel tá sempre aqui com a gente, muito bom. Legal, gente. Então, vamos lá. Pra gente falar de anorexia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que ocorre o controle da fome e da saciedade. Então, existe uma série de mecanismos. Na verdade, o que a literatura traz é que todos os mecanismos do controle da fome e saciedade, nem todos ainda foram definidos. Mas o que se sabe claramente é que um dos principais controles acontece lá no sistema nervoso central. E existem duas áreas específicas do sistema nervoso central, tá? Que é o metencéfalo e o hipotálamo, né? Então, o centro da fome e da sede, ele se encontra lá no hipotálamo. Então, se a gente tiver alguma doença neurológica que esteja afetando o sistema nervoso central, o encéfalo, e afetando o hipotálamo, a gente pode ter alterações no controle da fome e saciedade, sejam para mais ou para menos, né? Mas é muito mais comum hiporexia e anorexia no nosso consultório, na nossa rotina clínica, do que polifagia, né? Então, um estímulo desse centro da fome pode gerar um quadro de polifagia, isso a gente vai discutir em outra aula, e uma supressão do centro da fome pode diminuir aí a vontade de comer e causar anorexia e hiporexia. E além do sistema nervoso central, é óbvio que existe uma série de outros fatores que interferem na ingestão de alimentos, né? Então, a palatabilidade, a textura da dieta. Por exemplo, eu tenho duas gatinhas, né? Uma de 3 anos de idade e a outra tá com uns 8 a 9 meses agora. Eu adotei ela faz 3 meses, mais ou menos. E a Vitória, que é a gatinha mais nova, ela não come ração pastosa de jeito nenhum. Já a Lelica, e eu tento oferecer, né, porque vocês sabem que é importante para os gatinhos, o ideal é a gente oferecer o alimento pastoso também, e a Lelica, ela prefere a ração pastosa. Então, a questão de palatabilidade e textura é muito variável. Eu já tive vários pacientes felinos, principalmente, assim, com mais preferências pelo alimento, e vários pacientes felinos que não gostam de ração pastosa e outros que adoram e não comem outra coisa. A Lilica é bastante conhecida, né? A Vitória, eu acho que vocês não conhecem ainda. Daqui a pouco eu abro aqui pra ver se ela entra, mas é uma gatinha amarela. Eu já deixei aqui as fotinhos dela, coisa mais linda, tá? Então, só para deixar um pouquinho dessa exemplificação, que às vezes o paciente não está comendo porque houve alguma alteração ambiental. Então, a gente sempre tem que ter foco em doenças, em processos de doença, mas também em manejo, em condições ambientais, tá? Doenças que levam à distensão gástrica e duodenal são condições clínicas que vão diminuir muito a fome, tá? Então, isso vai gerar uma série de liberações neuroendócrinas que vão diminuir
a fome lá no centro da fome e saciedade, tá? O que mais que influencia, então, do ponto de vista fisiológico, neuroendócrino, gente? A glicose sérica e os ácidos graxos séricos, eles vão influenciar fortemente no nosso controle da fome e saciedade, tá? Então, se a gente tiver níveis de glicose alto e ácidos graxos baixos na corrente sanguínea, isso vai inibir a fome. É para inibir a fome, né? É lógico que tanto em cães quanto em gatos e principalmente em humanos, alterações psicogênicas, psicológicas, doenças relacionadas aí a comportamento e doenças psiquiátricas mesmo podem alterar esse controle, mesmo quando a glicose está alta, o ácido graxo está baixo, o indivíduo tende a comer muito, tá? E isso está relacionado com a serotonina, tá? Então, a serotonina, que é o hormônio do prazer, né, de bem-estar, ela vai inibir a fome, tá? Por isso que a grande parte das pessoas que tem quadro de tristeza, depressão, tendem a comer mais, tá? Isso varia entre os indivíduos. E a gente vê nos nossos pacientes que aqueles pacientes que têm um certo grau de tédio podem ter desde anorexia e hiporexia até polifagia, né? Então, mostrando aí que as condições psicogênicas, elas também interferem, além das doenças, tá? Beleza até aqui, gente? Conseguiram relembrar um pouquinho aí de como que se dá esse controle de fome e saciedade? Então, a gente tem receptores no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, no fígado também existem receptores que vão desencadear a sensação de fome e saciedade. E sistema nervoso, gastrointestinal e fígado, esses são os principais, e toda a questão neuroendócrina, né? Insulina, glucagon, serotonina, triptofano, tudo isso interfere na sensação de fome e saciedade, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou aqui. A Natália Rengel perguntou: os pacientes que fazem o uso de tramadol pode interferir? Sim, Natália, a grande parte dos pacientes que fazem uso de tramadol, eles vão apresentar hiporexia ou apetite caprichoso, tá? É um efeito colateral bem comum, e isso pode estar relacionado a dois motivos, tá? Central e receptores gastrointestinais. Então, dependendo da sensibilidade gástrica, não é um fármaco que causa gastrite comumente, mas tem aquele animal que não cai bem e que ele fica nauseado, pode causar náusea, tá? Então a náusea vai inibir o centro da fome lá no sistema nervoso central, e esse gatilho pode ser pelo contato por via oral. Eu particularmente vejo mais pacientes apresentando esse tipo de sinal com o uso de tramadol via oral do que injetável, tá? Não sei como que é aí para a rotina de vocês, e o mecanismo assim farmacológico seria esse, tá bom? Ficou claro, Natália? Deixa eu encher meu chimarrão aqui, gente, porque a garganta vai ficando seca desde o começo da live já, e daí eu vou perdendo a voz. Enquanto isso, dá tempo de chegar o som aí pra vocês e você me responder se ficou mais claro. Então ficou. Então tá, obrigada, Natália. Então, gente, eu fiz alguns esquemas aqui pra vocês. A gente tem preferido fazer essas lives no Instagram porque dá menos falha. Estamos tentando fazer as pazes com o YouTube de novo, mas ontem também deu ruim. Vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer mais conteúdo lá, mas o importante é compartilhar, e eu trouxe aqui para vocês um mapa mental, né, um fluxograma de diagnóstico quando a gente atende um paciente com anorexia. Então, o que a gente deve olhar, gente? Primeiro, na anamnese, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é se teve alguma alteração ambiental, estresse ambiental ou alteração na dieta, que essa anorexia ela possa ser de origem psicogênica, tá? Então, o que pode causar estresse ambiental? Um novo indivíduo na família, seja humano ou animal, tá? Gatos costumam ser bem mais sensíveis a esses processos, né, de introdução de novos membros.
Uma dieta diferente que o animal não estava acostumado, troca de ração de forma abrupta e o animal não gostou daquela ração. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar é nesses aspectos ambientais, antes de ficar procurando cabelo em ovo, que a causa dessa anorexia ela pode ser muito óbvia aí na anamnese, tá? Então, se teve alguma alteração no ambiente que possa ter causado estresse, ou alteração na dieta, no tipo de dieta, é a primeira coisa que a gente tem que considerar. E eu estou dizendo para vocês que a gente não deve investigar outras alterações nesse paciente com esse fluxo aqui? Não, de forma alguma. A gente pode ter um paciente que teve uma alteração ambiental e tem outra doença concomitante que está causando anorexia. Por isso que a avaliação de um paciente, seja qual quadro clínico for, ela sempre vai envolver juntar as pecinhas do quebra-cabeça, lá da anamnese, da história clínica, da história familiar, do histórico regresso desse paciente, com um exame físico muito bem feito, e aí sim a gente vai decidir se precisam exames complementares e, principalmente, quais as perguntas eles vão responder em relação ao diagnóstico. Beleza, gente? Então, o primeiro ponto em pacientes com anorexia é esse. Vamos lá para o nosso fluxograma. Segundo ponto que é importante avaliar no consultório, e isso a gente consegue ver na hora que o paciente entra no consultório. Ele começa a cheirar a mesa, ele começa a cheirar o chão, ele está tendo olfato funcionando. Então, essa é uma coisa que eu sempre faço nas minhas consultas, é deixar o paciente livre um pouco. Eu gosto de fazer anamnese, pedir para o proprietário, se for um animal que não vai se sentir tanto estresse, né? De deixar o animal no chão, dar uma caminhadinha, interagir com o ambiente, ali você já começa essa avaliação, né? Então, isso é importante a gente avaliar pelo menos o olfato de forma inicial lá no consultório. E ainda na anamnese você vai extrair isso do tutor. O animal está com alguma dificuldade de encontrar um alimento, por exemplo, um animal muito idoso que começou a ter dificuldade visual e, consequentemente, a idade também tende a diminuir a capacidade de olfato, né? Então, isso também, numa boa anamnese com um tutor que é atencioso nesse sentido, é fácil de a gente identificar. Deixa eu virar aqui para ficar melhor, tá? Então, gente, se não tem nenhuma história de estresse ou alteração na dieta, não tem nenhuma evidência de distúrbio no olfato, o que a gente deve buscar daí na nossa avaliação diagnóstica, tá? Primeiro, se esse animal tem interesse na comida, tá? Se ele está interessado ou desinteressado no alimento, muda totalmente a nossa abordagem diagnóstica, tá? Então, aqui, ó, se o animal está interessado na comida, tá? O que a gente deve pensar? Primeiro, avaliar com muito critério a cavidade oral, tá? Não são todos os pacientes que permitem, mas se ele tem interesse no alimento e não está comendo, é muito mais provável que seja um problema da cavidade oral ou da orofaringe ou até mesmo do esôfago. Algo na face, na faringe, na boca, no esôfago, muito provavelmente está fazendo com que esse animal não consiga se alimentar. Afinal de contas, se ele tem interesse no alimento, o sistema nervoso central está recebendo o recado neuroendócrino de que há necessidade de comer, de que há fome. Então, algo está fazendo com que esse animal não coma. Então, olha aí, até aqui a gente não chegou em nenhum exame complementar, né? Anamnese, história clínica e um bom exame físico, tá? Quais são as principais possibilidades diagnósticas num paciente com anorexia, sem alteração de estresse ambiental e nem alteração no tipo de dieta, tá? E interessado no alimento. Observar massas ou fraturas nasais, bucais ou faciais, tá? Então, um bom exame físico e buscar isso no histórico também. Se tem corpo estranho na boca ou na faringe, já vou compartilhar um caso com vocês que eu quase comi bola. Foi um caso bem desafiador para mim, vocês já vão entender, tá? Doença dental, né, doença periodontal, miosite mastigatória, massas ou abscessos retrobulbares e ainda neurite do trigêmeo, tá? Por
outro lado, se esse paciente não está interessado na comida, tá? Que é a grande parte dos pacientes que eu atendo com anorexia estão aqui, tá? Então, esse com certeza é o maior número de pacientes que vocês irão atender, tá? Então, o paciente não quer saber da comida. O que a gente precisa investigar? Doenças sistêmicas. Revisar e repetir o exame físico. Eu lembro sempre de um paciente que eu atendi, gente, já vou compartilhar o restante com vocês, eu vou contar essa história que eu lembrei agora. Eu lembro sempre de uma gatinha que eu atendi anos atrás e que a única queixa é que ela estava sem comer, tá? No exame físico não encontrei nada, não tinha febre, não tinha mais nenhuma alteração. Aí eu fiz coleta para hemograma e bioquímica sérica, tudo normal, não tinha leucocitose, não tinha nenhum sinal de inflamação aguda, tá? E aí eu tinha internado essa paciente pra gente iniciar o suporte nutricional, porque ela já estava com um tempo crítico de anorexia para um gatinho, né? Isso com felinos a gente tem que ter ainda mais cuidado. E aí eu encontrei uma área no membro dela, se não me engano era no membro torácico, que era bem sugestivo de um abscesso, tá? E aí a gente fez tricotomia, lancetou, era um puto abscesso. E ela não tinha febre, nem leucocitose. Então, revisar e repetir o exame físico sempre é importante, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso no seu diagnóstico, né? Porque coisas simples podem ter passado desapercebidas num primeiro exame, tá? Um abscesso é algo que cresce rápido, que podia estar pequeno nessa avaliação no dia anterior e comi bola. Tá? Então, no dia, né, eu internei a paciente, foi fim de tarde, fiz os exames, não consegui achar motivo, ela continuava totalmente anoréxica. A gente iniciou o protocolo de suporte nutricional, que não é o tema da aula de hoje, a gente não vai falar em conduta terapêutica de como fazer o suporte nutricional, ainda não, tá? Mas, e depois encontrei um abscesso. Né? Então, exame físico sempre antes de olhar para exames complementares. O nome dos exames complementares são complementares, né? E aí, o que mais eu trouxe aqui no fluxograma para vocês, gente? Então, se o paciente está com anorexia, não tem alteração ambiental, não tem alteração na dieta e não tem interesse pelo alimento, então o que a gente deve considerar? Doenças sistêmicas. Repetir o exame físico, panorama básico de avaliação hematológica, então um hemograma e bioquímica sérica avaliando alterações hepáticas e renais são importantes e, se possível, associar uma urinálise. É isso o painel geral básico que a gente deve realizar, tá? Mas tendo bem claro que os outros aspectos antes desses exames devem ser considerados. E em muitas situações a gente chega no diagnóstico sem ter sem as informações dos exames complementares, principalmente nesses casos em que há interesse pelo alimento, por todas essas condições orais e psicogênicas que eu falei para vocês. A Mara falou que teve um paciente que relutava em comer e se escondia. Após o tratamento periodontal, passou a pegar a vasilha de ração e levar até o tutor para receber a ração. Nossa, Mara, que legal que você compartilhou isso, porque eu já vivenciei isso diversas vezes com pacientes, tá? Então, e nessa condição de doença periodontal, eu já peguei pacientes que não tinham mais interesse pelo alimento. Eles tinham tanta dor na boca que eles já não queriam mais chegar perto do alimento, né? Mas a grande maioria dos casos que eu atendo que é problema periodontal, bucal, o animal vai até o pote, ele mostra que está com fome, mas ele não quer comer. Tem alguns pacientes, não sei se vocês já viram isso também, às vezes eu recebo vídeo, a gente interna e vê o paciente fazer isso até na internação. Ele vai lá, pega a ração, bota na boca e cospe fora, tá? Mostrando que, tipo, tem alguma coisa errada, não estou conseguindo comer. Né? Então o paciente praticamente fala pra gente o que está acontecendo, mas é bem comum isso também. Então, se você não acha nenhuma outra evidência, tem uma doença periodontal importante e às vezes não é muito grave, já causa desconforto para o paciente, com certeza um tratamento dentário é o ideal e pode ser o único motivo. Difícil convencer o tutor do que? Do
tratamento dentário, da profilaxia dentária, tartarectomia? Não entendi. Fala aí, Mara. O que é difícil? Eu tenho mais uma pessoa aqui, o bicho holístico. Meu gato parou de se alimentar, apresentava sintomas de dor facial e na avaliação não havia alterações na boca. O diagnóstico foi reabsorção dentária. E teu gato melhorou, bicho holístico? Qual foi o tratamento realizado? Ah, tá, de realizar. Não querem anestesiar, né? É bem comum, né? Esta resistência, mas eu acho que mostrando que esse é o problema do paciente, toda aquela conversa, né, é totalmente possível. Eu não tenho experiência ainda, mas eu vi aí que tem uma nova técnica de tartarectomia e profilaxia dentária sem sedação. Não conheço com propriedade para falar mais detalhes, né, mas estou bem interessada em saber melhor como isso funciona. Aqui na nossa região não tem nenhum profissional que faz ainda, mas se alguém souber mais sobre isso e quiser compartilhar aqui na live, eu quero saber também. Estamos aqui para conversar, para compartilhar, para trocar experiências, além de trazer conteúdo que a gente prepara com todo carinho para vocês. Então, gente, voltando lá para o fluxograma. Paciente com anorexia, sem alterações ambientais, sem alterações na dieta e sem interesse pela comida, a primeira coisa que a gente tem que investigar são doenças sistêmicas. Então, doenças inflamatórias, sejam elas bacterianas, virais, fúngicas, por rickétsias, por protozoários ou uma inflamação até mesmo estéril, não associada a nenhum agente infeccioso, como uma anemia hemolítica imunomediada, por exemplo, pode causar anorexia. Tá? Então, dependendo de cada condição, a gente pode ter outros sinais associados. Mas grande parte dos pacientes chega pra gente com só esse sinal inespecífico, só com anorexia. E aí a gente precisa juntar as pecinhas do quebra-cabeça para fechar o diagnóstico em cada caso, tá? Ainda a literatura traz como causa sistêmica inflamatória doenças neoplásicas, áreas de necrose. E nesse gatinho que eu contei a história para vocês, depois teve toda a pele ao redor da área da absedação necrosou. Então, essas alterações que cursam com inflamação focal e necrose, há uma liberação de citocinas pró-inflamatórias que elas vão lá no sistema nervoso, elas vão estar circulando, né, em todo o corpo e elas vão suprimir o centro da fome. Tá? Então, em todas essas condições, o mecanismo é bastante parecido. E aí a gente tem que ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça para chegar no diagnóstico. Tá? Natália, é multifatorial, mas o principal mecanismo nas doenças inflamatórias é que as citocinas, esses agentes pró-inflamatórios, eles vão agir lá no centro do controle da fome e saciedade, causando inibição, tá? Não sei, eu falo isso pro meu marido, ele diz que nunca sentiu isso, certo? Ele nunca teve uma febre tão importante, mas quando a gente tá com gripe, febre, não tem fome, né? Pelo menos eu não tenho nenhuma vontade de comer se você pega uma gripe forte e febre. Pacientes com febre, em geral, não comem, né? Então, outra condição que a gente precisa considerar é febre de origem desconhecida, né? Só que a gente pode ter uma doença inflamatória, infecciosa ou não infecciosa, sem febre, e ela também vai causar supressão do reflexo de fome, né? E o que se acredita até hoje que são principalmente as citocinas pró-inflamatórias, mas isso depende da causa, tá? Por exemplo, se a doença inflamatória sistêmica for uma pancreatite, tá? A pancreatite vai levar à liberação desses mediadores pró-inflamatórios, mas ela costuma causar um retardo no esvaziamento gástrico e um efeito que diminui o peristaltismo intestinal, tá? E a falta de peristaltismo, não tem fluxo, e a distensão do intestino delgado, a distensão com líquido, que é comum na pancreatite, só estou usando um exemplo para explicar o quanto pode ser multifatorial, essa distensão
ela aciona gatilhos de sensores, né, locais do trato gastrointestinal que vão inibir o reflexo de fome, sem ligar lá no sistema nervoso central. É local, a distensão está associada com menos fome, tá? Náusea é um outro exemplo importante, náusea ou vômito. Um paciente com nauseado ou que apresentou vômito, isso provavelmente todo mundo já sentiu. Se a gente tem alguma gastroenterite aguda ou uma gastrite aguda, comeu alguma coisa que não caiu bem e tá com náusea, só o cheiro de comida já dá enjoo, né? Como é que você vai comer sentindo isso? Não tem estímulo de fome nenhum, são processos antagônicos, né? Quando estimula o centro do vômito, o centro da náusea, é comum, de forma paralela, acontecer uma inibição do apetite, tá? Em felinos também pode variar, né? Sempre os gatinhos têm diferenças. Eu já atendi gatos que vomitam aqui do lado e comem o potinho aqui do outro. Então, em felinos isso varia bastante. Beleza até aqui, gente? Então vamos lá. Eu trouxe um caso clínico para vocês que eu atendi ano passado, então faz pouco tempo, e eu quase comi bola, gente. Foi um caso bem difícil, apesar de ser um histórico muito... Um caso muito simples, vocês já vão ver ele aqui. Então, era a Negrinha Arisca o nome dela. Era uma cachorrinha de comunidade. Não sei como é que vocês chamam aí na região, mas aqui a gente chama assim, que era um cão que vivia na rua, várias pessoas cuidavam desse cão, então tinha uma ONG lá que ajudava. E no hospital escola aqui, na Unibave, a gente atende algumas prefeituras da região que eles trazem os animais de rua para atendimento aqui. Não tem hospital público das prefeituras, são cidades bem pequenas. Então, chegou para mim para atendimento com um histórico basicamente sem histórico. Então, o que a pessoa da prefeitura, não tinha tutor para trazer a história, disse: o pessoal lá da rua, da comunidade que cuida dela, disse que a neguinha tá paralisada, que ela tava estaqueada na rua desde ontem à noite e que ela não mexia o pescoço. Só isso. Tá bom. Aí outra pessoa que estava lá na comunidade disse que ela não comia mais pelo menos há 48 horas e que antes ela era esfomeada, que era uma briga, ela roubava a comida dos outros cães lá da comunidade e sempre comeu muito, foi muito boa de garfo, tá? E é isso, sem mais dados do histórico, tá? Deixa eu tirar aqui que tá na frente do meu slide e já compartilho com vocês as imagens, porque senão eu não lembro de tudo, né? Exame físico. O que a gente viu no exame físico? Isso eu lembro bem porque foi muito marcante pra mim o exame físico dela. Quando ela ficou realmente estaqueada em cima da mesa, ela parecia que ela tava rígida, ela esticava o pescoço, mas ela tinha todos os reflexos, fiz exame neurológico, tudo direitinho, tudo normal, não tinha febre, não tinha nenhuma alteração no exame físico, tá? Tinha uma leve desidratação, foi a única alteração que eu encontrei. E na palpação do pescoço, eu vi que ela esticava o pescoço. Na palpação da região cervical, eu senti uma estrutura mais rígida, mas eu achei que era só os ossos da glote mesmo, porque eu não conseguia palpar nada muito concreto. Tentei abrir a boca da tal da negrinha e ela não deixava abrir a boca de jeito nenhum, gente. Eu nunca... ela era super boazinha, não tinha nenhum traço de agressividade. Não foi por isso que a gente não conseguiu examinar a cavidade oral, que é mais comum, né? A gente geralmente não consegue examinar a cavidade oral naquele paciente bravo. Então, ela não deixava abrir a boca de jeito nenhum. Isso chamou bastante atenção no exame físico. E aí, o que eu fiz? Coloquei ela na fluidoterapia. Como a gente tem acesso fácil à radiografia aqui no hospital, né? Tinha um raio-x digital. Eu vou encaminhar ela para uma radiografia cervical, porque eu acho que tem alguma coisa ali. Esse cachorro não deixou abrir a boca dela, ela tá com esse pescoço esticado, esse histórico totalmente inespecífico, mas foi um exame bem achado, assim. Eu não tinha nenhuma convicção ainda pela anamnese e exame físico em relação ao diagnóstico, tá? E aí, gente, no posicionamento pro raio-x, ela ficou bastante desconfortável. Ela não deixou fazer uma projeção ventrodorsal, tá? Não teve jeito, ela ficou muito agitada. E eu optei por não sedar ela ainda nesse primeiro momento,
Porque apareceu uma estrutura aqui na radiografia lateral. Olha aqui isso aqui, gente. Eu fiquei, parece um osso, mas a radiodensidade está um pouco fraquinha para ser uma estrutura óssea. Ninguém sabe o que essa cachorra comeu. Ela não me deixa abrir a boca. E aí, o que eu fiz? Acionei alguns colegas, né? O Dr. Tiago da Unirádio e o Prof. Paulo, que é nosso colega aqui do raciocínio clínico. Vocês conhecem bem. Eu encaminhei para eles e a gente começou a conversar sobre o caso. E aí, o que me chamou a atenção nesse caso, gente? A negrinha, ela não tossia, ela não fazia reflexo de deglutição, ela não tentava engolir nada e tinha essa estrutura no raio-x. E aí eu até compartilhei com o Thiago, eu nunca vi um corpo estranho na cavidade oral, na orofaringe, em que o animal não tenta expulsar, ele não fica tossindo, tentando jogar fora. Acho que embaçou um pouco a minha câmera, né? Deixa eu tentar limpar aqui. Deixa eu ver. Não sei, gente, pra mim tá desfocado aqui, pra vocês tá desfocado também? Senhor, tem que ter jeito de limpar isso. Tá, deixa eu ver aqui que eu vou achar o negócio pra limpar, porque pra mim tá totalmente desfocada a imagem. Acho que melhorou, né? Beleza. E aí tinha essa imagem, eu achei que sugestivo de um corpo estranho, ósseo, mas tá normal? Tá. Pra mim continua desfocado, mas tá normal pra vocês, tá tudo certo. Mas como a cadela não tossia, não demonstrava desconforto, não deixava abrir a boca pra gente examinar, eu fiquei bastante em dúvida. E aí, o que a gente fez? O Thiago disse, não, eu acho, tenho quase certeza que isso aí é um corpo estranho, não tá legal essa imagem e tal. O professor Paulo também, está esquisito, o quadro clínico não bate com o achado no exame. E aí eu vou sedar ela para abrir a cavidade oral e a gente examinar melhor, porque não tem o que fazer além disso, tá? Como eu ainda estava bastante em dúvida em relação ao diagnóstico definitivo, eu coletei sangue também para hemograma e bioquímica sérica e esses exames demonstraram-se totalmente normais. Melhorou, tá. E aí, gente, olha aqui o que a gente achou na inspeção da cavidade oral dela. Deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo pra vocês. A hora que eu abri a boca, eu já vi um pedação de osso lá na cavidade oral. Deixa eu tirar os comentários. Olha ali. Sim, o auxiliar podia estar de luva, né, gente? Concordo com vocês, quem tá pensando isso tá certo. Tá? Sou eu que estou com o laringoscópio na boca. Olha o tamanho do osso, gente. Tava bastante difícil tirar, medo de machucar, né? E olha ali. Então, era um pedaço de ossinho de cerro de galinha. Não sei como é que vocês chamam aí também. Tem bastante gente aqui do sul, pelo que eu vi. Mas olha aí, o que a gente encontrou. Tá? Então, depois vendo o osso e olhando a imagem, fica claro que realmente era a estrutura óssea. Mas o que me desfocou, o que me tirou o foco do diagnóstico aí nesse caso? A neguinha estava paralisada, ela parecia ter desconforto, mas ela não tossia, não tentava engolir, não tentava arranhar aqui o pescoço. Todos os outros casos que eu vi de corpo estranho na orofaringe, esses sintomas que são clássicos estavam presentes, né? Então foi um caso bastante desafiador para mim e, olha, recuperando da anestesia, ela já saiu comendo, melhorou 100%. Tá? Então ela já começou a comer, a gente ofereceu só dieta pastosa no começo, porque esse ossinho podia estar machucando bastante o esôfago, tem um risco de desenvolver esofagite e estenose esofágica, né? Nessa porção mais cranial é um pouco mais difícil, mas foi um caso bastante curioso e desafiador para mim, que eu nunca tinha visto e que era anorexia o caso desse paciente, tá? Então, só para enfatizar aqui a importância de um bom exame físico, que eu não fiz um bom exame físico no primeiro momento. Eu não consegui abrir a boca do animal, porque ela não deixou. Não porque eu não tive esse cuidado de avaliar a cavidade oral, que sempre deve estar incluído no nosso exame físico. A Vete Sara Mendes mandou uma solicitação para entrar no vídeo. Tu quer entrar mesmo, Sara? Ou tu não consegue, tu não sabe que você vai dividir a tela comigo? Pode
vocês podem entrar e conversar aqui ao vivo comigo, gente, vai ser um prazer, tá? Eu só não coloco direto porque várias vezes no começo eu coloquei o pessoal aí fica com vergonha. O Bruno tá perguntando se na palpação do esôfago eu não consegui sentir alteração. Na verdade, Bruno, eu senti maior rigidez, mas deixa eu tentar te explicar. A cachorra, ela ficava assim, ó, totalmente esticada. Então, a gente não conseguia palpar a região cervical. Eu fui pro raio-x pensando principalmente em dor cervical por trauma, porque era um animal de rua, ou por doença do disco intervertebral mesmo, né? Uma discopatia cervical, porque ela tinha, aparentemente, ela tava com o pescoço muito rígido. Não sei se você já viu, tipo, beagle com discopatia cervical. Tava desse jeito, entendeu? Esticada, assim, eu não conseguia nem palpar direito de tão rígida que ela tava na região cervical. E aí, por isso que eu optei por fazer essa análise radiográfica antes de sedar e avaliar a cavidade oral, porque não era a minha suspeita principal. Minha suspeita principal naquele momento era anorexia por dor e um trauma cervical causando dor de origem neurológica cervical ou uma doença do disco intervertebral cervical, apesar de ser uma SRD de 15 quilos, acho que ela era entre 10 e 20 quilos, tá? Deixa eu ver. Que mais? A Sara disse que não sabia, tá? Mas se tu quiser tirar alguma dúvida e entrar, pode entrar, tá, Sara? Vai ser um prazer. A outra Sara, Sara Berezende, eu não entendi a história inteira que você mandou, Sara. Não quer entrar ao vivo aqui comigo? Diz que apresentou anorexia, trombocitopenia, linfopenia e edema e dor apenas na região do externo. Não entendi direito o caso. A Debinha perguntou por que não visualizava no raio-x. Não é que não visualizava. Se a gente olhar de novo o raio-x agora, vocês vão ver o osso lá no raio-x. Por que a gente não estava vendo? O sistema tipo 1. A minha cabeça estava dizendo que não era isso, porque o paciente não tinha disfagia, não tentava mexer aqui na região. Imagina um osso desse atravessado e o animal não mostra que quer tirar algo dali. E não tinha tosse, não tinha reflexo de deglutição, não tinha nenhum outro sinal. Ele estava simplesmente estaqueado com o pescoço esticado, entende? Então, no raio-x, na verdade, tá bem claro, gente. Foi realmente uma falha em observar. Olha aqui, olhem melhor agora. Vocês não enxergam um puta osso aqui nessa orofaringe, né? E como tem os ossos do ióide ali, é uma região difícil de avaliar, a gente ficou em dúvida, mas foi para a sedação, para avaliar a cavidade oral, foi justamente por essa suspeita, né? Mas depois de visto, fica fácil, né? Tá. No raio-x surgiu 2 anzóis, a Sara falou. E aí, vocês fizeram endoscopia, Sara? Como é que foi essa história? Tá. Então aqui, ó, a história que a Sara tá contando é de um paciente que tinha anorexia, trombocitopenia, linfopenia, edema e dor apenas na região do externo. Daí eles acharam que era traumático e depois encontraram 2 anzóis no estômago, tá? É bem possível que possa ter tido um trauma, consumo de plaquetas, a linfopenia por cortisol, então bate aí, não sei se vocês conseguiram fazer laparotomia, gastrotomia, retirada do corpo estranho, ou se foi possível por endoscopia. A amada Cecília Calado tá falando que adora essas aulas virtuais, que são um verdadeiro estágio. Isso mesmo, essa é a nossa intenção aqui, Cecília, né? Realmente compartilhar nossa rotina com vocês e trazer vocês aqui junto com a gente dentro do consultório, e a gente abre a nossa vida, fala das nossas dificuldades, a gente não tem medo de compartilhar, como vocês viram, eu compartilhar aqui algo que foi desafiador para mim, que pode ser para vocês, e que talvez essa experiência de ter visto esse caso deixe para vocês mais fácil o dia que acontecer. A Mara falou que 2 vezes atendeu um cão que foi roer osso de bistecas de suíno, né? E o osso encaixou direitinho nos dentes, parecia que tinha ficado banguela. Eu já atendi isso também, e já atendi outro caso que também foi desafiador o diagnóstico,
e tive que sedar para descobrir, que atravessou um osso de costela bem no palato duro, tá? E o animal tinha um odor na cavidade oral podre, tava podre aquele osso, só que esse cão comia, tá? Então o tutor trouxe porque disse que a boca tava podre. E ele era bravo, não deixava a gente avaliar direito. Isso já aconteceu algumas vezes, de ter osso atravessado na cavidade oral e mesmo assim comer, tá? Show de bola! Então, gente, eu vou passar para o próximo tema aqui que eu prometi na reunião do corpo clínico ontem, que ia discutir aqui, que é um caso que a Débora Nogueira mandou. Débora, você tá aí? Só vamos ver se a Débora tá aí, se ela quer entrar comigo ao vivo na live pra gente discutir a dúvida dela. Senão eu já vou compartilhar com vocês que é uma questão bem comum na rotina clínica e com certeza vai gerar dúvida para qualquer um de nós, para mim e para vocês. A Débora acho que não está, né? Mas vocês estão aqui e eu acho que vocês também vão aproveitar essa história da Débora que ela trouxe de uma gatinha que ela atendeu que apresentava... ela começou falando dos exames, então eu vou colocar o Cesavet Minas Gerais, acho que é isso. Mate sempre me acompanha aqui, o pessoal que acompanha as lives já sabe que sempre tem um matezinho aqui, porque senão dói a garganta, né? E é um vício bom, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Ah, Débora tá aí? Beleza, Débora, você quer entrar ao vivo na live ou tem vergonha? Pra gente discutir o teu caso. Quer entrar? Eu te coloco na live, Débora. Me fala. Mas se não quiser, tudo bem. Não é obrigado, tá? Só pra gente discutir melhor o caso. Então, Débora, você me ajuda aí se eu não estiver contando a história completa, porque você mandou lá nas caixinhas pra mim, né? Então, era uma gatinha que não tinha sinais de infecção, não tinha febre, nem nada. Exame clínico normal. E era FeLV positivo, o que você queria dizer, Débora? Fala aqui pra mim. Tá. E ela disse que foi feita uma avaliação hematológica. A Débora disse que vai falando aí se for possível. Só me responde se era FeLV positivo que você quis dizer ali na mensagem. Era um felino positivo, tá escrito aqui. Eu não entendi direito se é FeLV positivo, que eu acho que é isso, tá? FeLV e FIV negativa. O que tu quis dizer com felino positivo? Eu estava interpretando que era FeLV positivo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pensar aí. Então, o paciente não tinha clínica de infecção, não tinha febre, não tinha alteração no exame físico e tinha uma leucocitose severa por neutrofilia sem desvio, mas com sinais de leucograma de estresse. Era isso, né, Débora? Tá bom, então assim, primeiro ponto, o que é uma leucocitose severa num felino, tá? Em geral, a gente vai considerar uma leucocitose importante em felinos acima de 30.000 leucócitos, tá? Abaixo disso, não é considerado uma leucocitose importante, até porque uma simples resposta à liberação de adrenalina pode causar leucocitose de até 30.000, tá? Ah, tá, tu ia continuar na próxima caixinha, entendi, agora entendi, tá? Então, gente, a dúvida da Débora eu trouxe aqui para compartilhar, porque é uma dúvida que qualquer um de nós teríamos, né? Então, um animal que não está comendo um bom tempo, para um felino, 7 dias sem comer é muito tempo, né? Sem alteração no exame físico e uma leucocitose importante, tá? Estava com 34.000 contagem leucocitária, tinha neutrofilia e linfopenia? O que eram os sinais de leucograma de estresse que você relata? Tá, gente, mas seguindo o fluxo aqui, vamos deixar Só vou seguir o meu raciocínio aqui enquanto a Débora vai respondendo e aí a gente já compartilha, tá?
Então, assim, ó, o que a gente deve pensar nesses casos? Uma leucocitose por neutrofilia sem desvio à esquerda, ela pode ser uma resposta inflamatória aguda que ainda não deu tempo dessa medula produzir bastonetes o suficiente para estarem aparecendo no exame, ou pode ser uma neutrofilia induzida pela liberação de cortisol, tá? Apesar de ser uma neutrofilia já importante, de 34.000, ainda a gente pode considerar esse aspecto, tá? Então, o que a gente precisa considerar, Débora? Se o exame bucal, deixa eu tirar os comentários aqui para ficar melhor de vocês verem. Se no exame da cavidade oral, se essa gatinha permitiu um bom exame da cavidade oral, o que você precisa investigar? Doenças sistêmicas, que foi isso que tu fez fazendo hemograma e bioquímica sérica, né? Não tem dados de bioquímica sérica aqui, se você fez também, só compartilha aqui daqui a pouco que eu já libero os comentários, tá? Então, volta para o exame físico, eu conversei com vocês sobre um caso que eu atendi, que depois a gente viu um abscesso nessa gatinha, muito parecida a história aqui com a história da Débora. E o que é importante aqui nesse caso, gente? Num paciente com leucocitose, sem uma explicação clara, a gente precisa triar melhor o que está acontecendo. Repetindo esse exame físico, é mandatório aí uma ultrassonografia de abdômen para investigar melhor se existe algum foco infeccioso, inflamatório, né, o plásico, tá? Então começa com ultrassom de abdômen e se você não encontrar nada ainda, pode ser recomendado uma radiografia de tórax com esse objetivo de triagem de foco inflamatório, tá? Então, doença sistêmica e processo inflamatório agudo é o que a gente precisa considerar aí nessa investigação adicional, tá? O que a gente pode fazer do ponto de vista de conduta terapêutica sem errar, sem ser excessivo, sem causar mal para esse paciente, tá? 7 dias no felino, a conduta é suporte nutricional e internação, né? Não sei se na estrutura que você trabalha, se tem essa disponibilidade de internação, se o tutor tinha interesse em disponibilidade em internar esse paciente, mas com certeza é um paciente que você tem que internar, hidratar e iniciar o suporte nutricional, tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa recomendar. Não adianta inventar, chutar. Se existe um pré-requisito para entrar com antibiótico terapia, só com isso que você me conta, Débora, que era a tua pergunta, né, que eu não consegui responder na aula ontem, e era um tema mais extenso para a gente responder direto lá nos stories, não existe nenhuma indicação de antibiótico terapia num paciente sem sinais de doenças sistêmicas, sem sinais de febre, sem alteração no exame físico, só com leucocitose. Então, o que eu faria? Suporte nutricional, passaria uma sonda de esofagotomia, iniciaria um suporte nutricional, adicionaria estimulantes de apetite, tá? Então, ciproheptadina, mirtazapina são estimulantes de apetite que você pode adicionar sem ter ainda um diagnóstico conclusivo, mas antibiótico não tem nenhum motivo para iniciar, tá? Eu sei que dá medo de ter uma infecção que está causando essa leucocitose, que dá coceira na mão, que a gente fica com uma vontade de prescrever, que parece que está errando se não usar antibiótico terapia, mas desde ontem a gente trouxe vários casos, tá? A gente não vai conseguir falar de todas as situações possíveis aqui em 1 hora, em 2 horas de aula, mas quem nos acompanha aqui há mais tempo vê isso o tempo todo. A gente traz caso por caso, coloca vocês lá na rotina, dentro do consultório com a gente e assim a gente consegue ir trazendo, construindo essa clareza, tá bom, Débora? Ficou um pouquinho mais claro para ti? Eu sei que talvez tu já tinha isso na cabeça, mas a decisão terapêutica às vezes ela pode estar um pouco nebulosa na nossa mente, apesar de você ter essa noção de que precisa de buscar esse foco inflamatório. E muitas vezes a negação do tutor nos faz tomar decisões que a gente não tomaria se tivesse a possibilidade de fazer todos esses exames. Então, a gente passa por todas essas dificuldades assim como vocês. Mas se fosse fazer algo no escuro, sem maiores investigações, eu faria somente, tipo, não vou internar e não vou fazer mais exames. Essa é a resposta do tutor. Eu faria uma prescrição para suporte nutricional em casa, para esse tutor tentar administrar alimento com seringa, uma alimentação enteral, hipercalórica e estimulantes de apetite, tá? Mas antibiótico não tem indicação.
conduta, Débora, é isso que eu acabei de explicar. Então, o Cobavital é a ciproheptadina, né? Tem mais vitamina B12, se eu não me engano, no Cobavital, e ciproheptadina. Então, é um estimulante de apetite central, costuma funcionar bem em felinos, hidrata, manda para casa. Passaria o omeprazol também, porque se tiver um desconforto gástrico em gato é muito sensível, né? Pode ser essa a causa da anorexia e não tem nenhuma indicação de antibiótico terapia, tá? Então isso é muito claro. A Mara tá perguntando se a mirtazapina pode ser prescrita no formato de gel transdérmico. Sim, a gente usa bastante nessa apresentação, tá? Aproveitar esse caso da Débora, gente, para eu compartilhar algo que uma seguidora nos trouxe essa semana, de como lidar com a pressão de veterinários mais experientes ou de hospitais e clínicas que têm protocolos padronizados, tá? Então, é uma questão mais delicada, daí o problema não é com o tutor, não é com o animal, é um problema de comunicação e de gestão de equipe, né? E o que essa seguidora nos trouxe é que na clínica que ela trabalha, quando detectada uma leucocitose, a recomendação geral é prescrever antibiótico terapia. E eu entendo essa postura, porque há 10, 11, 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu também recebi esse tipo de instrução, né? Mais durante a graduação do que no local que eu trabalhava. Não existia esse tipo de pressão de padronizar protocolo, graças a Deus, porque deve ser horrível trabalhar com essa padronização de conduta, porque cada caso é um caso. Como é que vai padronizar uma conduta? Não existe receita de bolo, nem precisa de um médico veterinário lá atendendo todo paciente, se é tudo igual, né? Se vai ser tudo igual, para que um ser pensante do raciocínio clínico lá atrás atendendo os pacientes? Não faz sentido, né? Mas enfim, é só uma opinião pessoal em relação a isso. E como lidar com isso, gente, eu acho que tem dois caminhos. Ou tentar mostrar que tá para gerência do estabelecimento que esse tipo de conduta não é o ideal, trazer conteúdo, mostrar o porquê, se esse tipo de conversa for possível. Ou se você não concorda com esse tipo de conduta, tem que talvez procurar um lugar que aceite ciência nas condutas, né? Então, infelizmente, esse tipo de pressão acontece muito. A gente recebe compartilhares aqui o tempo todo e a gente vê muito feedback também de lugares que trabalhavam assim, e com a nossa construção de conteúdo aqui todo dia, gotinha em gotinha, vai enchendo o mar e a gente fica muito feliz de poder contribuir nesse sentido. A Eugislane perguntou a dose de Cobavital que eu costumo usar. É um comprimido por gato, tá? Para felinos, a dose recomendada é um comprimido por animal ou 1 ml do Cobavital suspensão, tá? Ô Débora, o Bruno tá perguntando qual foi o desfecho do caso, se você teve notícias depois. Voltou a comer no segundo dia após tratamento, segundo a proprietária. Que bom, né? Então, gente, nem sempre a gente vai ter diagnóstico definitivo, que a gente precisa ter clareza da conduta mesmo em situações que a gente não tem diagnóstico definitivo. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Nossa live já está quase acabando, temos alguns minutinhos ainda. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso ainda responder. Nenhuma mais, gente? É isso então? Obrigada também, Nathan. Muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, estarem aqui querendo aprender mais, querendo ajudar mais os pacientes de vocês. Sou muito grata por cada um que entra aqui na live e nos incentiva a estar aqui, né? Se vocês não estivessem ouvindo, nós não estaríamos aqui falando. Gratidão. Beijo, bom fim de semana para vocês.